Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, os versículos 11 a 14. Assim está escrito: Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Este o texto para esta oportunidade, falando sobre graça, uma obra completa. Quando Paulo escreve a Tito, dando a ele as devidas orientações, em razão do trabalho que ele estava assumindo, ali na cidade de Creta, que nas palavras de Paulo tinha algumas coisas ainda fora de ordem, que precisavam ser colocadas em ordem. E na orientação de Deus, ninguém melhor do que Tito para estar sendo encaminhado para aquela cidade e ali ser um instrumento usado nas mãos de Deus para a bênção daquele povo, daquela cidade e para o crescimento da obra de Deus ali. No entanto, Paulo afirma a Tito sobre alguns conselhos que lhe foi dado, como ele deveria estar naquela cidade, qual seria a maneira dele se relacionar com as pessoas, principalmente com os velhos, com as mulheres idosas, com as mulheres novas, com os jovens, enfim, com todas as pessoas com as quais ele tivesse contato ali naquela cidade. Ele precisava ser alguém prudente, cuidadoso, porém amoroso e vivendo na disposição de ser um instrumento de Deus e contando com a cooperação do Espírito Santo e a manifestação da graça de Deus. Então, Paulo afirma a ele qual deve ser a sua linguagem. Ele não deve ter ali uma linguagem pesada, uma linguagem profana, contaminada, uma linguagem do mundo. Mas a linguagem dele deve ser uma linguagem sã e repreensível de quem está vivendo com Deus e para Deus. E que, portanto, este é um elemento de diferença de quem serve a Deus. Porque quem serve a Deus não pode viver misturado, contaminado com o procedimento, o comportamento, as palavras, os negócios, os relacionamentos, a semelhança das relações que existem no mundo. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas e pecados. Quem está em Deus está em luz, está na vida com Deus e, portanto, a sua maneira de agir, falar e se movimentar é realmente diferente. E ele conta ainda com a cooperação do Espírito Santo e a manifestação da graça de Deus. E aqui nesse texto que li, Paulo afirma dizendo o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Nós encontramos que esta graça maravilhosa, poderosa, suficiente é a graça de Deus, que numa linguagem bem simples significa favor imerecido. A disponibilidade de Deus dar-se a conhecer para salvar, libertar, transformar e reconciliar o homem consigo. Tudo isto são obras da graça de Deus. E a palavra do Senhor, ela nos afirma que
lá em João, quando deixou registrado no Evangelho de Jesus Cristo, o qual João escreveu, no capítulo 1 e no versículo de número, deixa eu me ver, parece-me o versículo de número 18, onde está escrito o seguinte: versículo 17, diz assim, 16 e 17. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. De que maneira a graça de Deus se deu a conhecer neste mundo? Neste mesmo capítulo, escrito por João, diz que no princípio Jesus era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Agora observe, cheio de graça e de verdade. Então, a graça e a verdade vieram por Jesus, onde Deus decidiu a manifestação da sua graça por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então, através deste meio, por Jesus, o próprio Jesus teve na sua vida a manifestação da graça de Deus. Nós encontramos aqui no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 2, e os versículos seguintes, os versículos de número 40 e o versículo de número 52, onde está escrito assim: e o menino, referindo-se a Jesus, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus, o infante, um bebê, no seu nascimento, no seu desenvolvimento, na sua infantilidade, adolescência e juventude. E no versículo 52 está escrito: crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, observemos aqui o valor, a utilidade da graça de Deus, começando com Jesus. A Escritura diz que a lei foi dada por Moisés, porém, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, através de Jesus, a graça de Deus se manifestou. Foi o que Paulo deixou registrado aqui, porque a graça de Deus se há manifestado. E a manifestação da graça de Deus é para propiciar a salvação a todos os homens. Salvação é o livramento, é a proteção, é a segurança, é o encorajamento da parte de Deus. É o livramento que é feito por meio da salvação. E esta salvação, ela é manifestada mediante a graça de Deus. Ou seja, na manifestação da graça de Deus se revelou a salvação de Deus, que nós encontramos na palavra de Deus, esta salvação poderosa de Deus, conforme dita na ocasião da apresentação do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos observar nas palavras que são ditas que Deus levantou uma salvação poderosa na casa de Davi. Então, esta salvação que foi levantada pelo Senhor Deus é através de Jesus Cristo. Então, em Jesus, nós encontramos esta salvação de Deus que foi revelada para quem? Para aqueles a quem a graça de Deus se manifesta.
Porém, a graça de Deus não é limitada a manifestar-se a uns e a outros não. O texto que li diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, a todos. Então, ninguém ficaria fora do alcance da salvação mediante a graça de Deus. Então, esta graça poderosa, maravilhosa e suficiente, ela traz este resultado. E na complementação do trabalho ou da obra perfeita que a graça de Deus realiza em nós, ela vai nos ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, práticas que eram comuns para nós na vida de outrora, na vida de pecado, na vida separado de Deus, na vida contaminada. Então, esta graça traz para nós também o ensinamento sobre a renúncia a esta prática de vida e que agora possamos viver no presente século de uma maneira totalmente diferente. E que maneira é esta? De maneira sóbria, justa e piamente, tendo no coração estabelecido uma bem-aventurada esperança. E então, nesta esperança, nós devemos aguardar. E diz-nos aqui, aguardando a bem-aventurada esperança. Uma esperança desejada, feliz, que resulta em bens e bênçãos para a vida. E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade, não é de parte, de toda iniquidade, e purificar para si, dentre aqueles aonde a graça de Deus manifestou-se e houve a resposta de aceitação destas pessoas pela manifestação da graça de Deus, aonde a salvação estava sendo oferecida. Então, Deus agora, através do Senhor Jesus, tem o poder de remir e purificar para si um povo que seja seu, especial, zeloso e de boas obras. Quer dizer, um povo habilitado, preparado, capacitado pelo Senhor e para o Senhor. Mas aqui encontramos a graça de Deus. Esta graça, conforme eu disse, ela manifestou-se na vida de Jesus, ela manifestou-se na vida de Paulo. Observe que quando Paulo, ele relatando sobre as experiências espirituais que ele tinha com Deus, lá no capítulo 10 de 2 Coríntios, ele diz-nos que em dado momento, no capítulo 12, diz que em dado momento, um homem, ele diz, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado ao terceiro céu. E ali viu e ouviu coisas inefáveis que aos homens não é lícito contar. Mas ele disse, eu queria gloriar-me, mas foi-me colocado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E veja qual foi a resposta de Deus para Paulo. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a graça de Deus nos basta. Ou seja, a graça de Deus é suficiente, mesmo em meio a sofrimentos e dificuldades pelas quais tenhamos que atravessar, a semelhança de Paulo, a manifestação da graça de Deus é suficiente para nos ajudar e nos manter no caminho, na fidelidade
e obediência diante do Senhor nosso Deus. Então vimos aí Jesus, pela graça, ele teve o seu crescimento, ele teve a sua estrutura fortalecida, porém a palavra de Deus afirma que a graça e a verdade vieram por Jesus. E aqui encontramos agora Paulo, no momento difícil da vida, ele clamando a Deus, a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. Foi o suficiente, não precisava mais nada. Mas dentro do que nos propomos a dizer, graça, uma obra perfeita, nós vamos discorrê-la em 3 pontos, onde esta graça está presente. E qual é o trabalho da graça? O primeiro nós vamos encontrar em Efésios, no capítulo 2, onde está escrito assim. Efésios, capítulo 2, o versículo 8, onde está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, já temos aqui a primeira obra perfeita da graça de Deus. E que primeira obra é esta? É a obra da salvação. Note que eu li em Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quer dizer, a graça traz e manifesta a salvação de Deus para todos. E aqui em Efésios, Paulo deixou registrado, porque pela graça sois salvos. Então, salvação não é por mérito, não é por merecimento, não é exclusiva. Salvação, ela é gratuita, ela é da parte de Deus, é um favor imerecido, oferecido de maneira universal, ou seja, a todos os homens. Aos que crerem em Cristo e a receberem, pela graça, desfrutarão da salvação. Por quê? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. O meio de se receber a salvação é pela fé. A salvação só é possível pela fé. Mas a obra da salvação é feita totalmente com base na graça de Deus. Então, por graça, amor e misericórdia de Deus, o evangelho é proclamado e nele é destacado a obra poderosa da graça de Deus em prover, em trazer, em realizar a salvação, esta obra perfeita diante do Senhor nosso Deus. Então esta é a primeira obra. Com relação a sermos salvos pela graça, nós encontramos aqui, relacionado com a graça, o poder que há nela para a salvação. É por isso que a palavra é bem clara, porque pela graça sois salvos. Então, há na graça de Deus o poder para salvação. Então, a primeira obra perfeita que observamos aqui é que, através da graça, nós temos diante de nós uma salvação. O poder para a salvação está direcionado unicamente pela graça. Então, pela graça sois salvos. O poder da graça para a salvação. A segunda obra da graça nós vamos encontrar em Romanos, no capítulo 5, e o versículo de número 2, onde nos diz assim, a respeito da graça de Deus. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, observamos que, como resultado da justificação pela fé, nós temos paz com Deus. E através desta paz que nos é promovida, através da manifestação da graça de Deus, a graça salvadora,
a graça que em si tem o poder para a salvação, esta segunda obra encontramos aqui, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, a segunda obra da graça é a posição do crente. Qual é a posição do crente? Mediante a graça de Deus. É uma posição de firmeza. Firmeza fala de fundamento, estrutura, lugar seguro. E a graça de Deus promove esta condição para a nossa vida. E então a posição do crente, ele está firme na graça. A palavra de Deus diz que alguns, desavisadamente, e voltando-se o coração à vida pregressa, à vida anterior, eles decaíram da graça. Por quê? Porque deixaram-se levar pelas ofertas oferecidas pelo mundo. Mas quem está vivendo de maneira diante de Deus, de acordo com o que revela a sua palavra, a graça de Deus é suficiente para mantê-lo firme. Firme. Isto fala da posição do crente. Então, a primeira obra da graça que nós observamos é o poder para a salvação pela graça. A segunda obra perfeita da graça é a posição do crente. Ele está firme. Nós estamos firmes na graça. E a terceira obra da graça, obra perfeita da graça, nós vamos encontrar em 2 Pedro, no capítulo 3, e o versículo de número 18, onde está escrito assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça. Note que anteriormente eu disse que Jesus crescia em graça. E o outro versículo 52, ele crescia em graça para com Deus e os homens. Então, esta terceira obra perfeita da graça é que ela promove o progresso do crente. Como que se dá esse progresso? Através do crescimento. O crescimento é de maneira paulatina, ou seja, nós crescemos um pouco a cada dia. O crescimento não é de uma vez só. Hoje eu sou uma criança e amanhã já sou um adulto. Não. Tem as fases para viver. Por isso, as idades, no sentido espiritual, à luz do que João ensina nas suas epístolas, ela se resume em 3 idades principais: filhinhos, jovens e pais. Em cada uma destas, há o desenvolvimento, há o crescimento, há a formação das estruturas e, portanto, na vida com Deus, pela salvação, mediante a graça, esta própria graça que trouxe-nos a salvação, esta graça que nos firma em Deus, esta graça também promove o nosso crescimento, ou seja, o progresso da nossa vida com Deus. E a palavra afirma que este progresso da graça de Deus na nossa vida deve ser manifestado a todos. Nós devemos viver em graça, tanto para com Deus quanto para com os homens. Por quê? Porque a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos trouxe salvação. Então, o poder da salvação pela graça nos alcançou. Hoje dizemos com alegria: somos salvos pela graça. A graça me alcançou. A graça me trouxe a salvação de Deus e a tornou real para a minha vida. Então, as 3 obras perfeitas da graça que relatamos aqui, a primeira é que somos salvos pela graça, ou seja, na graça há poder
para a salvação. Pela graça sois salvos. A segunda obra perfeita da graça está em Romanos 5:2. Estamos firmes na graça. É a nossa posição diante de Deus. Firmados na graça e pela graça. E a terceira obra perfeita da graça é que ela promove o crescimento da nossa vida com Deus. Antes crescei na graça e no conhecimento. Então, a graça de Deus vai manifestar o progresso na vida do crente. E este progresso, ele é manifestado diariamente. A cada dia, os efeitos da ação da graça de Deus na nossa vida se fazem notar, porque vivemos em função da graça de Deus. Então, voltando ao primeiro versículo lido, porque Paulo disse: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ela trouxe salvação a mim, ela trouxe salvação a você, ela trouxe salvação a cada um de nós. Aqueles que já partiram e descansam em Cristo, eles foram alcançados por esta graça soberana e maravilhosa. Desfrutaram-a em vida e agora aguardam o chamado do Senhor para a ressurreição e o arrebatamento. Enquanto nós estamos vivendo nesta terra, desfrutemos do poder da graça de Deus, esta obra perfeita, o poder para a salvação, a posição do crente em Deus e o progresso espiritual que nos é concedido unicamente através da graça de Deus. Portanto, desfrute da manifestação da graça de Deus e tenha na sua vida a salvação, a posição e o progresso da sua vida fundamentado na graça de Deus, que foi nos revelada e que veio através de Jesus, e o próprio Jesus teve na sua vida a ação da graça de Deus, assim como Paulo e tantos outros. E hoje nós somos alvos desta graça maravilhosa de Deus. Que o Senhor possa ajudar-nos a desfrutar esta graça que se manifestou e que ela tenha liberdade de operar em nós o poder para a salvação, a posição do crente e o progresso do crente diante de Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.